mestre de leitura. Então, eu vou pedir, Samuel, que todos possam fechar os olhos. Nós possamos, então, agradecer a Deus por cada momento que tivemos no dia de hoje e permitiu que estivéssemos aqui, nesta casa de oração. Agradecemos por tudo que realizamos, consumimos, construímos. Que nesse momento agora, a partir desse momento, nós possamos aproveitar cada instante aqui em harmonia com a espiritualidade, em harmonia com as equipes, recebendo tudo o que estamos precisando nesse momento, que possa acalmar nossos corações, que possa nos fortalecer. Que os trabalhos de hoje sejam conduzidos no amor, na paz, sob a proteção de Deus. E agradecemos também a Anastácia, suas equipes, pela acolhida, pelo carinho com todos nós. Que possamos, ao final, retornar para nossos lares e levar um pouco daquilo que recebemos para cada um dos nossos entes queridos, familiares e amigos. E assim seja. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então todos possam ter bons momentos conosco. Vamos passar agora para a leitura do Pão Nosso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também à espiritualidade amiga que se faz presente. Vamos dar sequência no livro Pão Nosso, lembrando aí que nós estamos entrando na reta final, né? Faltam, com hoje, aí, 9 lições apenas para a gente finalizar esse livro. Os outros capítulos estão no nosso canal do YouTube, quem quiser acessar, né? Centro Espírita Irmã Anastácia, vão ter lá as nossas preleções, as lives que começaram na pandemia, que eu, o Hélio, o pessoal, a gente vem fazendo aqui a continuidade dos capítulos. E hoje nós vamos para o capítulo 171. Então o livro é Pão Nosso. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não, todos conhecem, você não está. Então, o Pão Nosso é a psicografia de Chico, né, ditado por Emmanuel, no qual Emmanuel ele pega essas lições evangélicas e nos traz as informações à luz, né, sobre o conhecimento da doutrina espírita. O capítulo de hoje, capítulo 171, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser trazer algum ponto aí importante, pode ficar à vontade, tá? Capítulo 171, chamado Lei do Uso. Então eu vou primeiro contextualizar a passagem, o versículo-chave, né? Para a gente entrar aí no título e no contexto. Essa passagem que Emmanuel trabalha, ela está no capítulo 6 do Evangelho de João. O contexto ali era aqueles episódios lá da multiplicação dos pães. Então Jesus ele havia atravessado ali o lago acho que da região ali da Galileia, né? E ele estava sendo acompanhado por seus discípulos, ele estava realizando curas, né? Então uma multidão de pessoas o seguia, porque muitos queriam ver aqueles prodígios, outros
curiosos, um tanto quanto temos aqueles que compreendem a mensagem, aqueles que entendiam o que Jesus estava realizando, mas muitos outros queriam receber a cura, queriam ver o que estava acontecendo, participar daquela ocasião, né? Então, ele sobe no monte para passar os seus ensinamentos e ele aproveita para todos os momentos levar os seus conhecimentos, né? Então, ele pergunta para Filipe se havia por ali, né? Porque tinha muita gente seguindo ele, se havia por ali algum lugar que eles pudessem comprar pães, né? Ele sabia que não ia ter nenhum lugar para comprar pães e eles muito menos tinham dinheiro para alimentar aquelas pessoas, porque eram cerca de 5.000 pessoas que o seguiam, né? Então, nisso, André, que era irmão de Pedro, pergunta para ele, fala, olha Jesus, tem um rapaz aqui, um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, né? E eles falam, mas com certeza isso é insuficiente para alimentar essas 5.000 pessoas. Então Jesus, ele pega aqueles 5 pães, pega aqueles 2 peixes e ele faz ali, rende graças, né? Faz suas preces, e é quando acontece esse fenômeno da multiplicação dos pães. Então a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, eles alimentam todas as 5.000 pessoas. E ainda, então agora vem o nosso versículo de hoje, capítulo 6 de João, versículo 12. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então ali ele ainda vai trazer uma orientação que é a base para o nosso título, para a nossa lição de hoje, né? Jesus fala, ó, pega então aquilo que sobrou aí, guardem para que nada se perca. E ele coloca aqui, daquilo que sobrou dessa multiplicação dos pães, aí eles encheram 12 cestos. Então, o que ele vai trazer para nós? Né? A necessidade do bom uso daquilo que nos é concedido. Né? O capítulo de hoje tem como título Lei do Uso, né? Mostrando para nós, né, essa responsabilidade. Então, Jesus alimentou tantos quantos ali estavam, pegou aquele restante, ele podia falar, ó, fartem-se, né? Peguem aí, cada um leva, cada um faz o que quiser com o restante. Não, você falou, vamos recolher tudo aquilo que sobrou, porque nós precisamos, né, dar o destino correto para isso. Então, é o que esse capítulo vai trazer para nós. Então, vamos trabalhar o título primeiro, né? Lei do uso. Vocês conhecem as leis de Deus que o Espiritismo ensina? Tem lei do progresso, vamos lá, quais leis mais? O capítulo, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde fala das leis naturais ou as leis morais. Tem lá algumas leis. Qual tem? Lei do progresso, lei da destruição, lei do trabalho, qual mais? Lei moral. São as leis morais, fazem parte, né, das leis morais ou leis naturais. O que são leis morais e leis naturais? As leis de Deus. Porém, não tem nenhuma lei que fala lei do uso. Mas, vamos entender que isso didaticamente, né, ele está dentro de muitas outras leis. O que é lei do uso? Lei é o quê? São normas, né, que regulam algum tema, alguma coisa, né? Então, as leis de trânsito regulam o trânsito, né? As leis morais regulam a parte moral, como que a gente deve se portar. Leis de uso são as leis que vão regular o uso que nós fazemos. Uso do quê? O que nós podemos usar? Tudo, né? Desde matéria, tanto quanto o uso das nossas capacidades, do nosso intelecto, né? Das nossas atitudes, do nosso pensamento. Então, as leis do uso, como nós usamos aquilo que Deus nos concedeu. E para isso a gente tem que pegar realmente esse capítulo, né? E entender um pouquinho das leis de Deus. Porque nesse mesmo capítulo que fala das leis de Deus, das leis naturais ou das leis morais, os Espíritos nos explicam, né, que quando nós seguimos as leis de Deus ou fazemos bom uso dessas leis, né, nós nos aproximamos da nossa felicidade. E toda vez que nós nos desviamos dessas leis, nós colhemos o quê? Infelicidade. O que é isso? Já pararam para pensar o que é felicidade e infelicidade? Qual que é
é a lei daquilo que a gente faz e tem um retorno? Como é que chama essa lei? Causa e efeito. Então, o que isso quer dizer? Toda vez que nós fazemos algo bom, o que é algo bom? Não fala. Existe, no final das leis morais, existe um resumo de todas elas, que é lei de amor, de justiça e de caridade. Que elas, de certa forma, é como se resumissem a coisa toda, como Jesus falou: olha, vocês querem a lei áurea? Qual que é a lei áurea de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo? É fazer para o próximo tudo de melhor, porque eu quero tudo de melhor para mim. Vocês não querem? Então eu devo também fazer o melhor para o outro. Eu quero felicidade para mim? Então eu tenho que fazer o outro feliz. Eu quero ser bem tratado? Eu quero que haja com justiça? Por isso que é justiça, amor e caridade. Então toda vez que a gente age com justiça, com amor e com caridade, toda vez que a gente faz o bem, toda vez que nós fazemos ao outro aquilo que nós gostaríamos, nós estamos seguindo a lei de Deus, que é essa lei de amor, que é fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse para nós. Toda vez que nós nos desviamos disso, nós não seguimos a lei de amor, de justiça, de caridade, nós colhemos o quê? Infelicidade, porque vai ter uma consequência da minha escolha. Dá para começar a entender como que funciona? Então Deus, ele está ali medindo tudo que a gente faz? Não. Ele criou lei. E as leis de Deus, elas tendem a sempre nos impulsionar para o progresso, para o nosso desenvolvimento. Então, se eu estou me desviando do caminho, eu estou me desviando da justiça, do amor e da caridade, o que a lei de Deus faz? Eu estou indo na contramão. Opa, volta. É onde vem a dificuldade. Por quê? Eu tenho que aprender que aquilo é bom. Toda vez que eu fujo do amor, vem um desamor para que eu sinta que aquilo não é correto e eu volte para o caminho correto. Então é isso que ele está trazendo para nós. Lei do uso. Toda vez que nós fazemos mau uso de alguma coisa, a lei de Deus vai nos retribuir de uma forma que a gente volte a repensar o que nós estamos fazendo para poder fazer bom uso das coisas. Então, está muito atrelado o uso, né, à resposta, à consequência de tudo aquilo que nós fazemos. Paulo, ele dizia: tudo posso, tudo me é lícito, mas nem tudo. Por que nem tudo me convém? Porque eu posso fazer qualquer coisa, mas a resposta muitas vezes não vai ser aquela que eu gostaria. Eu posso decidir agredir alguém, mas pode ser que essa pessoa seja mais forte que eu, ela retribua isso muito mais dolorido do que eu fiz para ela. Eu posso pisar em alguém, mas pode vir momento que eu vou colher a consequência disso, seja agora na matéria, ou seja amanhã ou depois respondendo perante as leis de Deus. Eu posso lesar um patrimônio público e passar ileso, mas amanhã eu respondo para Deus por eu ter feito algo que não era bom. Eu posso fazer tudo, mas tudo vai ter uma consequência, e às vezes essa consequência não vai ser boa. Por quê? Porque aquilo que eu fiz não é bom. Então o que nós precisamos compreender? O uso, né? A consequência da coisa, ela está ligada à nossa intenção, a o que aquilo vai gerar. Então, é o que a gente sempre fala: ficar doente é ruim? É muito ruim. Mas e se a sua doença fez você se transformar, se melhorar, se cuidar, ter uma sobrevida, ou ter uma experiência na qual você vai ter uma eternidade aí de benefícios? Ela foi boa ou foi ruim? Tudo depende. Se ela trouxe boas coisas, ou você tirou, extraiu boas coisas, ela foi ótima. Ou se ela fez você somente sofrer e se deteriorar ainda mais, ela não foi boa para você. Então nós temos que entender, essa lei do uso é uma lei que ela encaixa em todas as outras, porque dependendo do uso que a gente fizer das coisas, obedece à lei do progresso. Dependendo do uso que eu faço de uma coisa, obedece à lei do trabalho. Dependendo do uso da lei de destruição. Então ela está englobada. Existem leis que fazem parte das leis naturais, mas ela não está ali discriminada. Então Emmanuel pega esse ponto importante para nós, que é o uso das coisas. E o próprio Evangelho ele já nos ensina, né, do uso que nós fazemos, porque nós somos depositários de tudo. O que significa ser depositário de algo? Deus nos deposita, nos confia algo, porém, responderemos por isso. Vai chegar uma hora que prestaremos conta daquilo que nós recebemos. Então, tudo, desde físico, desde oportunidade,
desde parte intelectual, moral, nós vamos fazer e prestar contas de tudo isso, né? Vamos responder por aquilo que nós fizermos. Então é a lei do uso. Então esse é o tema que Emmanuel vai trazer para nós. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. O que ele quer dizer isso? Já pararam para pensar que o nosso planeta, né, Deus, ele provê as coisas para nós de maneira abundante? Se, né, as riquezas, né, fossem distribuídas igualitariamente, né, não faltaria para aquele que nada tem. É o que é dito, né? Jesus ele falou, olha, eu te confio certas coisas, né? Porém, a única condição é que para o seu supérfluo, né, ou às vezes até do nosso necessário, que para nós é não tão necessário assim, para o outro, para aquele que muito menos tem, ele é mais do que precisa, né? Então, se da mesa do rico, né, fosse distribuída e dividida para aqueles que pouco têm, ninguém passaria fome. É isso que eu estou falando. É porque muitos têm muito, poucos, desculpa, têm muito, e outros não têm nada. Só que isso é pertinente ao ser humano. E se a gente pegasse aqui aquela brincadeirinha, né? Eu tenho muito dinheiro, eu vou distribuir com todos vocês o meu dinheiro. Amanhã, de novo, a coisa começa a rodar, porque um tem um pouco mais de se precaver um pouco mais, o outro vai trabalhar, o outro vai se acomodar. Né? É do ser humano. Mas o que ele está falando é assim, caridade, amor, né? A gente olhar para o outro, faz parte. Né? A gente conseguiria, se nós pudéssemos dividir, trocar, né? Compartilhar ainda de maneira mais amorosa, né? Não faltaria. Né? Então a miséria fugiria do caminho humano e isso um dia vai acontecer, porém ainda vai uma longa caminhada de aprendizado para todos. Né? Contra o desperdício e a avareza. O que é desperdício e avareza? São opostos. Né? Lembra do filho pródigo, né? Que ele tinha, mas ele gastou tudo, ele moeu tudo que ele tinha. E o avaro, que é aquele que guarda tudo, que não compartilha nada com ninguém. São dois extremos de um mesmo equilíbrio que é necessário. Né? Você não precisa ser avaro de guardar tudo para si, de enterrar, de acumular, nem pródigo de gastar tudo sem moderação. Né? Então, contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um. Nós precisamos lutar contra esses extremos. Né? Porque, identificando o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. Então, quando nós tivermos um pouco de boa vontade, de boas intenções, conseguirmos ir chegando nesse equilíbrio, então não vai ser uma coisa de gastos exorbitantes e supérfluos, nem uma avareza que a gente vai querer acumular sem pensar que aquela coisa parada poderia estar sendo bem utilizada. Né? Então, é aqueles extremos que a gente vê, né? Eu não sei, é difícil a gente julgar o outro, mas faz parte, né, de onde a gente vive. Mas uma pessoa vai fazer uma festa de criança e gasta 10 milhões. Você imagina se 10 milhões pudessem ser investidos numa obra assistencial, num orfanato, num hospital, né? Eu acho que a gente vai responder por isso. Nossa, você tinha tanto, né? Você tinha tanta oportunidade, o que você fez com isso? Eu aproveitei, eu fiz a festa dos sonhos da minha família. Tudo bem. Mas acho que isso vai ser cobrado da gente. Não que não possa haver algumas boas coisas, mas é muito extremo, né? É muito dispareio o uso que a gente faz, né? Geralmente, a passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras do pão, transmitindo ensinamentos de profunda importância aos discípulos. Então, lá naquela hora que ele fala, guarda os pedaços que sobraram, né, para que nada se perca. Então, isso, para os discípulos, também tinha um significado, um aprendizado, e, consequentemente, para nós, isso aí também é bastante importante. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé renovadora, deseja desfazer-se das atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Então você imagina lá os discípulos, né, sobrando 12 cestos de pão, mas essas pessoas pode ser que elas precisem mais ainda. Né? Eles não podiam pegar todo aquele pão e falar, nossa, eles estão com fome, vamos deixar eles se fartarem, né? Nós temos que ser bons.
nós temos que dar tudo que a gente tem. Mas ele está falando, não é assim. É o equilíbrio, né? Às vezes a pessoa não pode receber tudo. Já parou para pensar, mesmo na própria caridade, né? Você pega o Pedro aqui, ele veio hoje pedir um auxílio para mim, ele está passando por uma necessidade, né? E aí nossa Pedro, eu estou comovido com a sua tristeza aí, né? Então eu vou te ajudar, eu dou uma cesta básica, eu dou roupa para ele, eu dou um lugar para ele morar. Aí no mês que vem eu vou lá, pago a conta de luz e de água dele, eu dou mais uma cesta básica para ele e eu vou mantendo ele. Aí o Pedro vai chegar uma hora que o Pedro está acomodado naquilo e ele continua, ele tá bom, tá confortável. É aquele nós não podemos só dar um peixe no momento, a gente vai ter que ensinar o outro a pescar. Então se a gente dá tudo de mão beijada, a gente fornece tudo, a gente provê tudo, será que nós estamos ajudando o Pedro a crescer? Então nós temos que ter um equilíbrio, vamos ajudar, vamos dar um primeiro estágio para ele ter aquele fôlego, para ele ter ânimo, porque ele está passando fome, a família dele está passando fome, ele não tem nem cabeça para pensar em trabalho agora, ou não tem condição física, ele precisa melhorar de uma doença. Então a gente dá aquele primeiro ajuda, mas depois falou, Pedro, o que você acha? Ó, tem um emprego ali, ó. Vou te passar um telefone de um contato meu, porque lá eles estão procurando alguém. Então você também precisa se movimentar, você vai ficar estagnado, não você não é o pisar no outro, vai deixar o outro também reagir, né? Então a gente precisa entender esse balanço, esse equilíbrio, né? É ajudar, mas o ajudar nem sempre é prover e dar tudo de mão beijada. Então ali naquele momento, o que os discípulos... Todo mundo comeu, não comeu? Mas peraí, vamos guardar que pode ser alguém que precise mais que vocês ainda. Guarda aqui essas sobras aqui que ela vai ser útil ainda, não precisa esbanjar, né? Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, né, de você querer ajudar, a benemerência, eu vou dar tudo para eles, né? Mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar descontrole em excesso. Quantos a gente já não viu? Vou falar exemplos práticos da vida, né, de pais, né, que tiveram às vezes uma vida sofrida e falam, eu não quero que meu filho passe aquilo que eu passei, as dificuldades que eu passei, aí vai e dá tudo pro filho. Aí o filho não valoriza nada, porque ele não aprendeu a se virar, ele não aprendeu a conquistar, ele não aprendeu a fazer a parte dele, né? Por quê? Porque tem que ter. Você precisa também seu filho passar fome, mas ele precisa se virar. Todo mundo veio aqui, como ele colocou a lei do trabalho. O que é a lei do trabalho? Ah, eu preciso trabalhar sim, nós temos que ter ocupação útil. Ocupação útil não é só trabalho de ganhar dinheiro, mas cada um precisa estar se virando, precisa estar se movimentando, precisa estar se desenvolvendo, porque o trabalho é um pré-requisito para o progresso. Nós evoluímos em algumas asas, né? Tanto na nossa parte intelectual, que ela é exercitada pelo trabalho, assim como na nossa parte moral, né? Nós vamos estar em contato com as pessoas, vamos estar servindo, né? Servir é uma grande ferramenta de aprendizado, né? O pai com letra maiúscula, vamos falar Deus, né? Não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação dando-lhes cobertas, ou coberturas, está escrito aqui. Então ele está falando, não é porque a gente tem frio que Deus fala, então cessa se o frio vai ser só calor. Ele fala, olha, vocês têm ferramenta para passar pelo frio. Qual que é a ferramenta? Tem cobertura, uma casa, um agasalho, né? Uma fogueira, seja qual, ele nos dá recursos para a gente vencer as nossas dificuldades. Olha, aqui se a gente coletar tudo, né? Lembra lá na época do extrativismo, né? O povo era nômade, né? Ele ia lá, caçava tudo que tinha aqui, vamos para o próximo lugar para procurar mais alimento. Chegou um momento que, vamos ter ferramenta para a gente cultivar o nosso próprio alimento. E hoje Deus deu a tecnologia, Deus deu a inteligência para a gente conseguir obter o nosso próprio alimento, né? A melhorar as condições, a curar uma doença, a se desenvolver. Isso é trabalho, isso é desenvolvimento, isso é aprendizado. Ele dá as ferramentas para a gente conseguir superar as nossas dificuldades. Porém, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que se mover, né? Toda vez que... Já ouviram falar que a água parada, o que acontece com ela? Deixa a enxadinha parada lá, o que vai acontecer? Vai enferrujar, a água parada vira lama, começa a dar bicho, começa a apodrecer. A água corrente, ela está sempre limpa. A água parada, ela vira esgoto, né? O que é isso? É a nossa vida. Se a gente tiver parado... Já paramos para pensar no nosso próprio corpo físico? Quando a gente começa a ficar muito tempo parado, uma cama, doente, começa a dar escara, começa a dar dor.
Se a gente para o nosso intelecto, a gente começa a faltar articulação nas palavras, se a gente começa a não ler, a gente vai parece que fica meio travado. Quando a gente para de trabalhar, deixa de se atualizar no serviço, a gente deixa de ter contato. Então, é a nossa vida. A gente veio para estar em movimento. Tudo está em movimento. A energia está em movimento, os astros estão em movimento, a gente está em movimento, crescendo, buscando. Né? Então essa é a necessidade de cada um. A caridade, ela reclama entusiasmo. Olha que legal isso. Não é só você ir lá dar a caridade obrigado. Ela tem que ter movimentação. Tanto daquele que dá, né, a caridade e o entusiasmo de você estar indo lá e ajudando com amor, com carinho, mas aquele que está recebendo, ele também tem que receber aquilo de uma maneira. Opa, obrigado por esse incentivo, mas vamos se virar, vamos se mexer, né? Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Olha a ponderação que ele coloca para nós. Nós temos que ser generosos com discernimento. Será que eu não estou sendo muito generoso? Será que eu não estou dando demais? Será que eu não estou provendo demais? Porém, eu não posso levar o coração à secura. Olha, ele não se virou, eu não vou ajudar mais em nada, ele que morra de fome. Equilíbrio, balancear, né? É ter amor, fazer as coisas com amor, mas com racionalidade, né? É pensar realmente se a gente está ajudando, se a gente não pode estar atrapalhando, até onde a gente pode ir, né? É difícil a gente saber com certeza até onde vai, mas a gente tem que estar buscando sempre ir pelo equilíbrio e pelo melhor caminho, né? Na grande assembleia de necessitados do monte, quem eram os necessitados do monte? Né? Aqueles irmãos que estavam atrás ali de Jesus, né? Buscando os ensinamentos, buscando a cura, né? Por certo, não faltariam ali, né, naquele meio, preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar parte restante do pão sem necessidade justa. Então, com certeza, no meio daquela multidão, se os discípulos tivessem deixado aqueles 12 cestos ao dispor de todos, eles teriam, eu vou levar tudo, porque eu ainda tenho, se fartar, né, guarda na bolsa, leva mais uns 10 para mim, né? E se a gente pegar uns tantos de pão aqui para vender, né? Então, ia ter aqueles que iam se aproveitar da situação e iam fazer mau uso daquilo que estava sendo provido, né? Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então aqui para finalizar, ele vai trazer o fechamento moral desse texto, né? É que em todas as coisas, quais são todas as coisas? Nós não estamos falando só de dar as coisas, em todas as coisas, morais, né? Intelectuais, materiais, o homem deverá o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Olha que bonito. Então ele fecha para nós dizendo, né? Olha a lei do uso, né? Olha o uso que nós fazemos das coisas. Está demais, está exagerado, né? Vamos recolher, vamos repensar, né? Será que eu não estou sendo pródigo demais? Será que eu não estou sendo avarento em demasia, né? Então, reconhecendo que a lei, né? A lei do uso, nós devemos desprezar o abuso, e o abuso também é um veneno mortal na fonte da vida. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com o abuso, né? O abuso da inteligência, o abuso da ganância, o abuso do poder, o abuso da cupidez, o abuso da vaidade, o abuso da sexualidade, o abuso dos vícios. Né? Eu paro para pensar no vício. O que é um vício? É um uso exagerado de alguma coisa. Vício pela sexualidade, a sexualidade exacerbada, o vício da bebida, beber demais, o vício da droga, é usar uma droga de uma maneira indiscriminada. Né? As doses, né, entre o veneno e a cura, às vezes é uma dose exagerada que ela torna-se um veneno, né? Então a gente precisa ponderar, sim, né, tomar cuidado com o uso que nós fazemos das coisas. E o bom uso, ele é sempre ponderado, ele é sempre equilibrado. Né? Tudo pode, mas nem tudo nos convém, né, como foi dito. Alguém gostaria de trazer algum ponto que acha importante, que queiram comentar? Todos fazendo bom uso de tudo? É difícil, né? Porque nós ainda temos as nossas tendências. Nós ainda temos as coisas
nos dominam, né? Uns é o dinheiro, uns é a vaidade, uns é o comodismo, outros é o trabalho exagerado. Tem coisas que são qualidades, né? Mas que se a gente não souber dosar também fazem mal. Um dia, a irmã, ela me deu uma orientação pessoal, né? Ela falou, filho, ó, nós temos alguns pontos na nossa vida, né? Vamos falar da sua, né? Você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem seus estudos, você tem o tempo para você. Então ela foi pontuando alguns pontos importantes que eu deveria estar sempre atento, né? Então ela falou, olha, quando você está lá, quando ela fala, vocês estão aqui dentro da casa, vocês estão aqui dentro, vocês têm que deixar as coisas lá de fora, porque se você não está aqui, você não está nem aqui nem lá. Então você não vai fazer um bom trabalho, não vai se desempenhar aqui. A hora que você está com a sua família, você não pode estar com a cabeça no outro lugar. Você não pode, às vezes, trabalhar demais, porque a hora que você trabalhar demais, você vai ter que gastar um tempo de outro ponto que às vezes é fundamental. Não que você vai ter uma fase que você vai ter que dar um gás, ó, agora eu tenho que dar uma dedicada no trabalho. Mas quando toda vez que algo em exagero ele come o tempo do outro, você está perdendo aquela outra parte. Então é essa mediação, né, das necessidades que nós temos, do que é importante para cada um de nós, do que eu estou fazendo, qual o uso que eu estou fazendo do meu bem mais precioso, que é o meu tempo, né? Então a gente precisa estar sempre pensando, né? Então é uma coisa que eu tento, isso pessoalmente, né, sempre estar, opa, onde que eu estou? Será que eu não estou desequilibrando a minha balança das minhas necessidades, né? Então acho que é um pouco desse ponto aqui também, né? Certo? Ninguém? O problema é achar o equilíbrio do uso, né? Então, assim, a gente sempre vai abusar em algum setor. Então, acho que o André Luiz falava, né, Marcelo, que nós trouxemos os nossos calcanhar de Aquiles, né? Cada um traz um ponto, ou alguns pontos, que são as nossas fragilidades, né? E é ali naquela fragilidade que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Que é onde a gente possivelmente derrape, né? O pior de tudo é prestar conta. E vai prestar, como diz no teu telão lá, né? Retornou, vai passar o telão. Eu corto o Wi-Fi logo. E o pior, né, que nada passa desapercebido, né, para as leis de Deus. Na verdade, para a nossa consciência, né? Às vezes a gente pode até fechar os olhos, né, mas os olhos não cessam os fatos, né? Certo? Então, uma boa atividade de trabalho a todos. Que Jesus nos abençoe, irmã Anastácia, que possa permanecer conosco. Vamos para o Evangelho. Assim